Seja muito bem-vindo a mais um programa Tricetados. O nosso convidado de hoje é uma pessoa especialíssima, um médico com muitos e muitos anos de experiência, presta uma gama absurda de exames e trabalha num dos maiores centros de referência, que é o SECOM. Além de trabalhar em hospitais particulares, rede pública, enfim, o seu currículo é muito extenso. Seu nome, Jorge Roberto de Tomás Leão, mais conhecido como Jorge Leão. Seja muito bem-vindo, Jorge Leão. Obrigada pela sua presença. Eu tenho certeza que quem está nos assistindo nessa noite vai amar tirar algumas dúvidas com você. Jorge, conta aí um pouquinho como surgiu a tua vocação para a medicina, como você escolheu tua área. Conta um pouquinho da tua história. Obrigado, Trícia, pelo convite. É um prazer estar aqui, poder compartilhar um pouco da nossa história. Prazer sou eu, consegui uma vaga na sua agenda, lotadíssima. Obrigado. Bom, em questão de vocação, desde quando eu era garoto, me entendo por gente, eu sempre quis ser médico, né? Uhum. Então eu já, na época, na casa da minha mãe, eu já fazia cirurgia no frango, né? Ela comprava o frango e eu brincava de fazer cirurgia no dizem frango. que o médico vocacionado, ele nasce assim, né? Tem pessoas que escolhem medicina por uma questão financeira, mas tem outras que realmente nascem médicos, né? Eu sempre quis ser médico, nunca me vi como outra profissão desde criança. Uhum. E a gente construiu nossa carreira. Eu fiz a Universidade Federal do Amazonas aqui. Só uma pergunta, o frango passa bem? Ficou bom. Ficou bem cortado, bem na juntinha. Eu imagino que nenhum Natal escapava de cortar o peru, né? Não, eu fazia cirurgia bem bacaninha. Bom, aí passaste aqui na Universidade Federal do Amazonas. Aí fui para o Rio de Janeiro, para a UFRJ, fiz residência. Calma, rapaz, vai devagar. Aí, após terminar a faculdade na Universidade Federal do Amazonas, há 30 anos, ó? 30 anos. Há 30 anos, né? Foi fazer residência na UFRJ, naquele tempo ainda ranqueada a primeira do Brasil, né? Isso, lá na UFRJ eu fiz no Instituto de Ginecologia, parte de ginecologia, e depois eu fiz pós-graduação na Santa Casa, pós-graduação em obstetrícia. E nesse tempo eu também fiz a especialização em ultrassom, né? Me dediquei muito ao ultrassom. Eu fiz um curso paralelo à residência. Quando eu acabei o curso, fui convidado para dar aula. E eu fiquei dando aula 10 anos de ultrassom para médicos, né, nesse curso. E acabei a formação em ginecologia e obstetrícia, fiz prova de título de especialista em ginecologia e obstetrícia, depois fiz prova para título de especialista em ultrassonografia. Né? E ultrassonografia é a minha paixão e é o que eu faço até hoje. Né? Voltei aqui para Manaus, né? Conheci a minha esposa como tua aluna. Como minha aluna. Eu era residente, ela era acadêmica. E aí o chefe do plantão, num belo dia, chegou para mim e falou: Jorge, tem uma nova acadêmica aqui e você vai tomar conta dela, você vai ser o tutor. Até hoje, né? E eu estou tomando conta até hoje, né? E aí nós casamos, né? Nós voltamos para cá e nessa época nós fizemos prova para a Universidade do Estado, que estava no início. Sim, estava inaugurando, né? Então eu fui o primeiro professor de neuroanatomia da Universidade do Estado do Amazonas. Gente, a UEA. Não, quando eles voltaram para Manaus para a inauguração da UEA. Nós fizemos a inscrição para o concurso, ainda estávamos no Rio, e viemos para cá, fizemos o concurso na época e passamos, né? Então, eu dei aula para todas as turmas da UEA. Sim. Né? E depois eu migrei para a cadeira. Na época que eu fiz neuroanatomia, nós idealizamos a feira de anatomia. Já são mais de 20 anos, né? São 24 anos, quase né? 25, E nós fizemos as primeiras feiras de anatomia em que a gente
abriu a universidade para a escola pública, né? Sim. Então a gente pegava as crianças de ensino fundamental, ensino médio, e fizemos uma feira de anatomia. Eu ainda, como coordenador do laboratório, ainda fiz as 3 primeiras feiras. Sim. Que nós tivemos, em média, entre 5 a 6 mil visitas, né? Sim. Isso em 2004, E olha, vou 2005. te falar que várias pessoas vêm aqui, né, e relatam que decidiram estudar medicina a partir dessas feiras, né? Muita gente agora que está, né, estudando na UEA, na UFAM, se inspirou através dessas feiras. Porque foi um momento muito bacana, né? A gente mostrava a anatomia de uma forma bem especial, as pessoas... Uma turminha que tinha 10 anos de idade, 8 anos de idade, 12 anos de idade. Toda essa turma. Ao todo, foram mais de quase 15 mil alunos do ensino médio fundamental da rede pública que passaram nas 3 feiras que nós fizemos, né? Aí depois daí eu passei um tempo na imaginologia, fui o primeiro professor de imaginologia da Universidade do Estado, e depois eu migrei para a saúde da mulher, onde eu estou até hoje. Eu trabalho muito na área de diagnóstico, né? Diagnóstico precoce, câncer de mama, câncer de próstata, câncer de tireoide, né? Eu faço ultrassom geral, faço ultrassom de tudo e me especializei muito na parte de ginecologia obstetrícia e de intervenção. Né? Eu trabalho no SECOM há mais de 15 anos e eu já fiz... Mais de 15? Mais de 20, Jorge. Eu acho que está quase 20. Né? Então, no SECOM, eu já fiz quase 20 mil biópsias. Sim. Nesses anos. Eu vou te perguntar um pouquinho, porque as pessoas, a grande maioria, não conhece a ultrassonografia intervencionista. Existe a ultrassonografia que te mostra apenas uma imagem, né, para você levar para o seu médico, mas existe uma série de intervenções que podem ser feitas através da ultrassom, não é isso, Jorge? Exatamente. E no contexto específico da saúde da mulher, a gente tem um diagnóstico precoce de câncer de mama. Hoje, a ultrassonografia, através da classificação BIRADS, é para você ver a potência do método. Quando eu classifico um nódulo como BIRADS 5, eu tenho mais de 95% de probabilidade de ser um câncer. Né? E dentro desse contexto, o que é que a gente vem observando nos últimos 10 anos? A incidência de câncer de mama em mulher jovem entre 20 e 40 anos, isso eu vejo na prática lá no SECOM, vem aumentando absurdamente. Então, paciente abaixo dos 40 anos, a única forma de você fazer o diagnóstico precoce é através do ultrassom. Porque a mamografia, que na minha opinião deve ser feita a partir dos 40 anos, né, por questão de anatomia e de densidade mamária, por que não fazer mamografia antes dos 40? Porque a mama, gente, o que a gente está falando de densidade é que a mama ainda não tem, digamos, a elasticidade suficiente para o mamógrafo pegar a imagem total, né? E a ultrassonografia já é tridimensional, quadrimensional, né? Que você... que a ultrassonografia, a glândula, a mama com menos de 40 anos, ela é rica em tecido fibroglandular. Sim. Que no ultrassom a gente vê bem. Na mamografia, ele aparece, nessa idade, a imagem é toda branca. É uma imagem branca, então o nódulo também é branco, então branco com branco dificulta. Então o ideal é fazer a mamografia a partir dos 40. Né? Então, assim, mas a ultrassonografia... antes dos 40, é muito importante que você faça ultrassom transvaginal, de tireoide e de mama, não é isso? E de abdômen também, né? Sim, no abdômen também, mas assim, na mama, ginecologia, essas 3... A mama, por exemplo, a gente pega... Eu tenho algumas pacientes jovens com 24, 26 anos que fizeram ultrassom de rotina, tinha um nódulo menor que 1 centímetro e a gente, através do ultrassom, conseguiu diagnosticar. Fizemos a biópsia, que a ultrassonografia é um método excelente para guiar a biópsia, e confirmou o carcinoma. Então, câncer de mama, a gente sabe, quanto mais cedo e mais precoce for o diagnóstico, a chance de cura é altíssima. Então, o ultrassom é um método excelente para fazer esse diagnóstico através da intervenção, através da biópsia. Jorge, uma pergunta, já tem estudos que relacionam esse câncer tão precoce com alguma prática? Tem várias teorias, né?
por exemplo, falta de exercício físico, talvez uso de hormonioterapia de forma exacerbada, uso de álcool, né, que hoje o uso de álcool aumentou muito, né? E algumas das coisas paralelas, assim, não muita comprovação científica, alimentos com muito hormônio, né? Vape. O fumo, ele é o inimigo número 1 da mama, né? Do pulmão e mama, então isso você... Eu acho que duas coisas que a gente pode identificar bastante como diferente nessa nova geração de 20 e poucos anos, é que é uma geração que voltou a fumar, que a nossa geração foi a geração... E voltou a consumir mais álcool. Isso. Que uma geração onde não se fumava, onde se cortou totalmente cigarro dos lugares, né? Que a gente passou a ter consciência dos malefícios do cigarro. Então, da nossa geração, praticamente ninguém fumava. Gerações anteriores, sim. Essa geração bebe muito também, né? É uma geração que não anda, não sabe andar, né? Você levar qualquer pessoa de 20 e poucos anos para o centro da cidade, ela não sabe andar, né? E se ela não sabe andar no centro, ela não sabe andar em lugar nenhum. Talvez numa esteira, né? Mas a esteira o que é? A esteira é ali 15, 20 minutos, né? Não é como você ter o hábito de todo dia ir e voltar, né? A outra coisa é essa questão de todo mundo que trabalha em academia, né? Do médico que trabalha com medicina esportiva, que talvez seja a pessoa credenciada para fazê-lo, mas o personal trainer, o educador físico e às vezes até o coach de exercício prescrevendo hormônio. A gente vai deixar essa perguntinha no ar e a gente volta depois dos comerciais para falar a respeito. A gente volta já. Voltando aqui com o Dr. Jorge Leão, falando a respeito de ultrassonografia intervencionista também. Jorge, nós estávamos falando antes do intervalo a respeito desse grande aumento do número de câncer nas pessoas que outrora não eram grupo de risco, que são as pessoas mais jovens. E uma das coisas que a gente falou, primeiro os hábitos de vida, nada saudáveis, né? Teoricamente saudáveis, mas nada saudáveis, como beber muito, fumar, a alimentação, enfim, tudo de pacotinho, né? Mas principalmente nós falávamos a respeito do número de hormônios, de como eles chamam bombas, que são usados nas academias sem prescrição médica, às vezes com prescrição de médicos não preparados para isso, né? Médicos recém-formados que não estudaram a fundo, não fizeram uma residência, né, na área, enfim. Pela tua experiência, tu achas que esse é um fator que também pode levar a uma idade tão precoce o surgimento de nódulos? Isso assim, a gente tem que partir do pressuposto que qualquer um tipo de medicação, inclusive hormônio, ela tem que ser indicada se houver necessidade, né? Então, assim, remédio não é brinquedo, né? Então, você tem que avaliar o paciente, você tem que ver se realmente tem indicação, né? E aí você tem que escolher bem um profissional.
Sim. Tem que ser um profissional que tem especialização, você tem que... Existe, por exemplo, você pode ir no currículo Lattes desse médico para ver a experiência dele, você pode... Desculpa, Jorge, muito importante aqui essa dica. O currículo do médico você não vai encontrar na rede social, não vai encontrar no Facebook, Instagram, TikTok, X, né, que é o X, antigo Twitter. Você não vai encontrar no LinkedIn também, não. Você vai encontrar na plataforma Lattes, que é a plataforma do CNPq, que é onde está o currículo de quem é pesquisador. Então, se você quer saber se um médico é muito bom, primeiro você tem que entrar na Sociedade Brasileira da Especialidade dele e na plataforma Lattes do CNPq, né, Jorge? Exatamente. Você vai, através do currículo, você vai ver a experiência do médico e entrar na plataforma das sociedades médicas, né, para ver um negócio chamado RQE. Porque todo médico que é especialista, ele tem que ter o RQE, né? Porque se o médico não é especialista, não tem experiência no assunto, ou quem for prescrever, né, pode de repente, às vezes pode não ser até médico que está indicando isso. Sim. Aí você pode ter N problemas, né? De vez em quando tem batidas policiais nessas farmácias, nessas academias que vendem esse tipo de bomba, como eles chamam, né? Olha, gente, se fosse alguma coisa boa, não ia ser chamado de bomba. Se fosse alguma coisa boa, não vendia em drogaria, né? Vendia em loja de brinquedo. É claro que você tem que tomar uma droga quando você tá mal para ficar melhor, não para ficar pior. E o hormônio, se ele realmente tiver indicação, ele é benéfico. Agora, se não tiver indicação e for usado de forma errada, você pode ter N efeitos colaterais, inclusive alguns podem ser fatais, né? Outra coisa que vocês têm que ter muita atenção, gente, é com a dosagem do hormônio, tá? Por que tem que ser prescrito por um especialista? É porque é tão delicada a questão de dosagem, né, Jorge? É muito complicado porque você vai ter N repercussões, pode ter alteração de voz, excesso de pelo, masculinização do corpo, né? Mas o principal impacto ainda é o fígado, né? Os que são consumidos por via oral, sim, né? Pode ter N repercussões, né? O fígado é um deles, né? E alguns acreditam que talvez interfira nessa questão de câncer, né? Mas aí são trabalhos que ainda estão em estudo. Sim. Né? Mas, de uma certa forma, a gente parte do princípio que remédio é para ser usado se houver necessidade. Exatamente. E sempre tem que ser para um profissional qualificado que tenha especialização e experiência no assunto. E aqui o professor doutor Jorge Leão, ele fez especialização, né? Fez residência, fez mestrado, fez doutorado, fez pós-doc também. Pós-doutorado ainda não, mas está no caminho. Bom, gente, imagina quantos anos de experiência, né? Para estar te atendendo. Como é que você pode comparar uma experiência dessa com uma pessoa que fala legal numa rede social, né? Quem tem que falar legal é o comunicador, não o médico. O médico, inclusive, pode nem ter mais voz, né? E isso não quer dizer que ele não... Eu já fui atendida no Rio por profissionais tão antigos que nem tinham mais voz. Os assistentes falavam, era muito baixinho. Mas operava com uma destreza que era uma coisa, né? Muita experiência. Os anos de experiência não tem como, né? É uma experiência toda de vida, né? De vivência. Sim, então, e do que já viu na vida, né? Do que já viu, Isso não tem preço, né? Anos de vivência, de experiência, isso não tem como comparar, né? A medicina é uma curva, né? Você não pode sair do primeiro degrau para o último. Eu dou aula de pós-graduação para médico, para ultrassom, e a gente vê a escala de evolução, né? Eu dou aula para os residentes de radiologia da Fundação SECOM, onde eu trabalho,
E a gente vê o estudo, eles entram lá, às vezes eles estão meia hora fazendo um exame, tentando, e às vezes só de olhar eu já sei. Mas são 30 anos de experiência, né? É isso que eu digo. A medicina é uma grande curva de aprendizado que todos chegam lá. Se você tiver uma boa formação e você tiver interesse e quiser se qualificar. E o serviço público é uma grande escola, né? Uma grande escola pelo número de patologias, pelo número de pacientes. É o volume, gente. O volume faz toda a diferença. Você vai estudar casos raros, né? Qual a chance num hospital de pequeno porte de você ver casos raros, né? É muito menor. Agora, pelo volume que você encontra no serviço público e tem hospitais de referência, né? Por exemplo, o SECOM é um hospital de referência. Então, a gente recebe casos suspeitos de câncer, casos confirmados de câncer do estado inteiro, do interior, né? E de outros estados também. Eu já cheguei. Né? Venezuela vem. Enfim, de outros países também, de outros países, né? Jorge, mas tem um outro detalhe também que eu queria falar um pouco contigo. A gente falando de câncer de mama, que as pessoas desconhecem que homens também podem ter câncer de mama. Sim, homens também podem, e o ultrassom é uma ferramenta muito importante para isso, né? Mas repete isso em alto e bom tom, porque a maioria das pessoas acham que isso não é possível. Não, sim, porque a mama do homem, a testosterona inibe o desenvolvimento de lóbulos e ácidos. Então, é por isso que mama de homem não pode ter nódulo. Então, qualquer nódulo em mama de homem que não faz uso de nenhum hormônio, né? Ele é considerado BIRADS 4, tem que fazer biópsia, porque é uma imagem que pode ser um câncer, né? Pela natureza da mama. Como você tem testosterona, a mama não tem como evoluir. Se eu não tenho lóbulos e ácidos, eu não tenho como ter nódulo. Então, se na mama do homem tem nódulo, você tem que fazer biópsia. E isso tem um risco de câncer. Desculpe. Ou uma coisa que pode ocorrer com excesso de hormônio, com a bomba, enfim, é a presença da ginecomastia. Então, não é câncer, ele usa hormônios, né? E a mama dele começa a crescer. Que eu ia te perguntar. Né? Aí isso é chamado ginecomastia. A ginecomastia, gente, parece a presença de um tecido mamário mesmo, né? De um tecido gorduroso, de uma mama mais feminina no homem, que muitos operam, né? O desenvolvimento de tecido mamário. É a mama que está desenvolvendo por um distúrbio hormonal. Mas essa aí não é uma patologia maligna, né? Não. Ela pode ser operada e tudo mais, mas ela é só tecido mamário. Mas se aparecer um nódulo, aí sim. Tá? E realmente, quando aparece algum nódulo na mama masculina, corra para um médico. Eu tive um amigo agora recentemente. Aí o primeiro exame a gente faz ultrassom, a gente detecta o nódulo, né, e faz a biópsia guiada por ultrassom e o diagnóstico sai, né? Se você tiver dúvida, o homem também faz mamografia. Né? Ah, é? Então, é um exame excelente. Você faz ultrassom. Se tiver alguma dúvida no ultrassom, você complementa com uma mamografia. E o tecido mamário do homem consegue encaixar num mamógrafo? Consegue. Tenta dar um jeito. Tem que ser um técnico muito bem treinado. Porque, assim, na mamografia, tudo que é gordura, porque o homem não tem tecido glandular, ele vai aparecer só gordura, então fica uma imagem preta. Se ele tem um nódulo ou tecido glandular, aí aparece um sinalzinho branco. Né? Então, em caso de dúvida que a gente não consegue resolver com ultrassom, que é a minoria, você pode tirar essa dúvida com a biópsia. Com a biópsia para confirmar se é câncer. E se você está em dúvida se é ginecomastia ou não, você pode complementar com a mamografia. Mas o ultrassom, na grande maioria das vezes, você resolve. Até porque a ginecomastia ela tem uma forma muito... Ela não é nódulo. Ela tem uma forma quase como uma mama feminina. É um nódulo retroareolar. Uma imagem retroareolar. Mas não é nódulo. Tá, então tem essa diferença muito grande. Se você é um homem que tem um tecido mamário mais proeminente, pode ser considerado uma coisa totalmente benigna, que é a ginecomastia. Mas se aparecer um nódulo, né? Uma coisa marcada, gente, aí
pode ser, né? Claro que é muito menos frequente no homem. Sim, bem menos frequente. Mas cada dia mais frequente do que já foi, né? Jorge Leão, com relação à tua carreira nos hospitais públicos, a gente sabe que é primordial. Você é o cara que faz todas as biópsias principais, né? Um instrutor disso tudo. Mas o telespectador que está assistindo, ele também pode te encontrar na tua clínica, pode te encontrar em hospitais privados, né? Porque apesar do SECOM ser maravilhoso, ele não tem a capacidade de atender toda a população do Amazonas. E nesse momento você está atendendo na sua clínica também, no Millennium? Não, a nossa clínica hoje é no Cristal, né? Cristal Tower do Manauara. Né? A gente tem lá o CDMI, que é a nossa clínica, né? Sala 310. E aí, nos hospitais, você ainda está? Hospital Unimed não. A gente, quando tem algum procedimento, a gente faz em hospital. Mas não está atendendo em mais nenhum lugar fora a tua clínica? Não. Então, Jorge, eu agradeço demais a tua presença. Quem quiser, né, ser atendido pelo Dr. Jorge Leão no CDMI, que é a clínica particular deles, que funciona no Cristal, sala 301? 310. 310. Muito obrigada pela audiência de vocês e até o próximo programa.